praticar as aulas Vamos embora, né? Nós paramos justamente em algumas considerações do capítulo 5 de 1984. Em verdade, nós saltamos para um lado, saltamos para o outro, mas houve algo do capítulo 5 que eu acabei por não falar a vocês. Existe um personagem chamado Sime, que ele fala com Wilson sobre a possibilidade de construção da 11ª edição do Novilíngua. E essa 11ª edição, ela tenderia a destruir as palavras para que a revolução fosse completa. Segundo Sime, os homens não teriam mais a possibilidade do crime-ideia, de pensar, ideias heréticas contra o regime lá do Big Brother, Ou seja, eliminando palavras que guardassem uma memória herética, apagaria-se também essa memória. E o próprio Sime não percebe que um dos objetivos do próprio Big Brother é manter o crime-ideia. É por isso que o próprio Sime, porque senão você não vai ter um ambiente de medo, de tortura, de perseguição. O crime-ideia é um dos pilares também do regime do Big Brother. Junto com a guerra, junto com o ambiente de tortura e de perseguição. O Sime, na verdade, ele é muito ingênuo em pensar que a ortodoxia ela pode ser inconsciente, ou seja, que a prática efetiva daquilo que se quer, do governo de si, ela não precisa ser consciente. Não, ela precisa ser consciente para que o medo, para que a atmosfera de perseguição seja vivida no sujeito. E é um dos pilares até realmente do Big Brother. Bem, o Sime, ele acaba por ser vaporizado. Ou seja, ele vai ser perseguido, vai ser torturado e depois vai desaparecer num ambiente em que apagam memórias, apagam pessoas, apagam-se histórias, E isso já foi previsto lá por Wilson, no capítulo 5, quando ele fala o seguinte: olha, Sime é bastante inteligente e ele fala sem qualquer subterfúgio, ou seja, fala de frente. O partido não gosta disso. Ele é um provável candidato a ser vaporizado. Só que o Wilson, ele atribui a vaporização a exatamente esse caráter frontal que ele tem de expressar as opiniões, mesmo que essas opiniões sejam vinculadas ao partido. Em verdade, o Sime ele vai ser vaporizado porque ele é um elemento inimigo. Por mais que ele se declare simpático às causas do partido, ele está indo de encontro a um dos pilares que segura o partido, que é a atmosfera de perseguição, de medo que tem que ser preservada pelo próprio crime-ideia. Crime-ideia é morte, como isso mesmo nos coloca. Existem 3 substâncias, vamos dizer substâncias por falta de algum outro elemento, mas substâncias anestésicas aqui. Tem 3 elementos aqui que dão anestesia. Nós vimos o primeiro logo no início dos capítulos, que é o gin. O gin mantém anestesiado o trabalhador, de modo que ele possa, vamos dizer, não sentir a sua vida tão intolerável. E o Wilson fica o tempo todo tomando esse gin. Em verdade, ele só para de tomar esse gin quando ele está transando com Júlia. O outro elemento anestésico
é a loteria. E essa loteria é direcionada aos proles, né? Então, a discussão toda dos proles, né, do proletariado, é toda em cima da loteria. A vida deles, o sentido da vida deles, até como o próprio Winston coloca, é exatamente a loteria. Discutir o prêmio da loteria. Discutir quais foram os números jogados, se você acertou, como é que faz para acertar, como é que não faz para acertar, né? Veja que uma ilusão, porque os prêmios da loteria que faz justiça. Porque o ambiente não quer mobilidade social, por qualquer mecanismo. A loteria nesse ambiente é inventada, os prêmios são inventados, os ganhadores são inventados. Então, isso até mesmo para justificar a rigidez na mobilidade social. Não pode haver mobilidade social, tem que haver sempre mobilidade social. A possibilidade de alguém ganhar o prêmio move socialmente, né, um elemento da classe. Então é tudo, na verdade, uma grande farsa. Pelo menos esse é o foco de visão de Winston. E é um foco privilegiado, já que ele trabalha no departamento de registros. Ou seja, ele não fala escrito, ele como é que se diz, fabrica falsas informações. Né? Inclusive, o grande mal de Winston, né, uma das grandes ações, vamos dizer, que vão de encontro ao partido, é o fato dele querer preservar algumas informações. Dele, por exemplo, ter dito, aquele sujeito, né, como é que se diz, que foi vaporizado naquela data, disse que cometeu um crime naquela data, mas ele não estava lá, estava em outro lugar. Né? Tanto é que o O'Brien vai mostrar uma foto, não sei se vocês estão lembrados, na cena de tortura, aí diz, olha, você imaginava que tinha um sujeito, e mostra a foto, né? Aí diz, isso é ilusão da sua cabeça, joga a foto lá no buraco da memória, que destrói aquela memória. E evidentemente um dos principais problemas é o Winston querer preservar a memória num ambiente em que não se pode fazer isso, né? Porque o adesivo, sim, é porque ele está lá no Fala Escreve. Aí, por exemplo, você lembra que tinha um rapaz que tinha uma informação ao lado e aquele rapaz estava do lado dele no Fala Escrito? Pois é, ele colocou o durex em cima da foto. E outra é a seguinte, que ele percebeu que aquele personagem, né, aquela foto não poderia corresponder àquela pessoa, porque aquela pessoa estava em outro lugar, em outro momento. O que significa dizer que ele preservou uma informação. E foi aí até mesmo que o O'Brien pegou ele. Porque no livro fica muito mais fácil. Na verdade, o filme dá muito salto e nos deixa um pouco deslocado. Tem algumas lacunas do filme que só se resolve no livro. Entendeu? Tem uma que ele observa o colega do lado e dizem que ele está no jornal com uma outra coisa, fazendo outra coisa, que é militar, ou coisa desse tipo. Aí ele coloca o durexzinho em cima para trocar a foto. E a outra é porque ele preservou uma memória que não poderia ser aquele cara, porque aquele cara estava em outro lugar e tal, aí botou para trocar a foto. E aí foi que o O'Brien pegou, exatamente. Depois esse sujeito aparece até no rótulo da garrafa Vitória, Gin Vitória, o mesmo sujeito. Né? E o interessante é que ninguém lembra da feição do rapaz. Né? E talvez aí também esteja mais um problema de por que a solidariedade não pode existir nesse mundo. Porque, exatamente, porque no mundo de solidariedade é um mundo de enlace. As pessoas se ligam umas às outras e por isso elas vão sentir a ausência das outras. Né? É por isso que quando vocês viram, por exemplo, as primeiras cenas de sexo de Winston e Julia, que realmente o livro
Ele não é tão claro quanto o filme. Agora o filme realmente passa. Vocês vão ver cenas muito frias. Cenas assim sem muita afetividade no início. Né? Eles querem resolver aquela energia guardada. Depois é que a afetividade vem com o tempo. Eles estão deitados numa cama, né? Estão conversando. Ele está até lendo o livro pensando que ela está gostando. Claro que ela não gosta, porque a Júlia é um personagem que diz o seguinte: eu não estou preocupada com a próxima geração, estou preocupada comigo e conosco. Estou preocupada conosco, né? Eu quero sobreviver. Já o Wilson tem uma preocupação do porvir também, né? Porque ele já foi fruto de uma geração em que a revolução ainda estava se processando. Ela já nasceu com a revolução, né? Fabricada. Coisa que, vamos dizer, o Wilson não consegue, né? Não consegue, como é que se diz, manter a solidariedade, né? Não consegue. Eu acho também um grande erro do filme o seguinte, eu acho que isso eu falei também na aula passada. A Júlia tem uma determinada cena no filme que vocês podem até pensar que Júlia estava do outro lado. Não tem aquela cena? Eu achei aquilo assim uma traição com o livro, porque o livro, assim, ele resolve todas essas questões quando ele bota Júlia com a testa toda cortada, né, uma cicatriz enorme na testa, né, o cabelo por cima, tudo bem, roliça, né, perdeu a cintura e toda emacerada. Até que ele faz uma comparação com o cadáver. Ou seja, a Júlia também foi um instrumento de tortura. Também passou pelo que ele passou. E logo no final do filme aparece ela ainda numa forma bela. Vocês não acharam, não? Parecia que estava. E não está em nenhum momento. Aí foi um erro realmente do filme. Eu por exemplo, percebo que até mesmo eu tinha visto o filme antes. Eu saí com essa impressão. Poxa, será que ela participou? Será que não participou? Tanto é que minha mulher, a primeira coisa que perguntou foi assim: o que você achou que Júlia fez? Olha, eu acho que ela foi torturada. Né? Eu acho que ela foi torturada. Porque ela falou: eu te traí, você me traiu e tal. Mas tem uma cena lá que eles colocam um foco tão grande, a cena lá do rato, que falta o rato para comer a cara dele, que não come, né? E ele vê Júlia como se Júlia estivesse realmente presente, fisicamente, não impressivamente. Porque o que é que se poderia ser resolvido nessa hora? Colocar um sombreamento. Faltou a execução do filme um pouco de técnica cinematográfica, vamos ser sinceros. Devia ter colocado ou um ofuscamento ou um sombreamento, para a gente perceber que aquela é uma imagem impressiva e não real. Mas também tem o outro lado da questão, né? Aí você diz: bicho, mas é o seguinte, ele realmente queria ela ali, então tinha que ser uma imagem real dela, de crueldade mesmo. Não, mas aí atrapalhou o enredo do filme. Seria melhor realmente fazer um ofuscamento. Eu ainda acho isso, né? Todas elas. Pela tela, exatamente. Tudo inventado. Inclusive, ontem houve redução de chocolate. Amanhã, em 5%. Amanhã tem aumento de chocolate em 30%. A ração. E ele não percebe isso. Quer dizer, as pessoas que estão ao lado de Wilson não percebem isso. E Wilson percebe. Mas como é que as pessoas podem ser assim tão facilmente engabeladas? Né? Cubos pneumáticos, né, ele recebe. E aí a ordem, né, que ele executa é exatamente de alteração. Ou seja, há uma ordem que é passada quer dizer, não fala escrito não. Você só fala e pede para o rapaz refazer. Mas o tubo pneumático ele já dá a ordem do que você tem que fazer. Entendeu? Desce, por exemplo, vamos dizer, uma notinha dizendo alterar redução de chocolate. Aí desce para aquele tubo pneumático. Aí ele pega, tem lá o jornal, né? Aí ele solicita o jornal.
Aí o jornal vem também pelo tubo pneumático. Aí ele começa a riscar o jornal. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Alterar para não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fazer assim, assim, assado. Às vezes ele escreve artigos inteiros, mas atendendo a ordens. Ele não pode ter liberdade na criação. A criação ela é ordenada, certo? Então, não é. Em verdade, toda a forma do bilhete, tudo isso aqui tá no livro. O livro fica bem mais fácil, né? Em verdade, eles compactaram demais o filme. A transposição, ela é difícil. Eu acho assim, ela foi até um bom filme, adaptado do livro. Foi um bom filme. Não foi, deu a essência do mas perdeu diversos detalhes que falam muito sobre o enredo. Então, por exemplo, essa questão da solidariedade, ela ficou prejudicada quando a gente não percebeu uma das cenas finais, que é Winston se lembrando da mãe quando jogava o tabuleiro com ele, que era uma imagem de solidariedade. Só que no final ele diz, não, isso é uma memória ruim. A questão, por exemplo, de terem trocado, eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento eu atentei que aquilo era um veneno, só atentei por causa do final do livro. Porque eu sei que o Winston ia morrer. Entendeu? E ele só vai morrer amando o Big Brother. Não tem esse veneno. Ele tem a impressão que está sendo seguido pelo guarda. E essa impressão, ela se confirma quando ele fala, eu amo o Big Brother. Quando ele fala, eu amo o Big Brother, é porque ele se converteu totalmente. E quando ele se converte totalmente, você sabe que vem depois. Vem a morte. Porque hereges não são deixados, não existem hereges no sistema do Big Brother. O grande irmão, ele destrói amigos, mas inimigos convertidos, puramente, completamente. O capítulo 17 do Goldenstein, não, esse é uma aula na tortura, é na aula de tortura, ela aparece no filme, mas não fica tão claro também não. Tem muitas coisas, são muitos detalhezinhos que você tem que pegar pelo enredo, realmente. Se vocês tiverem a possibilidade, né, vocês leiam realmente o livro, né? O ideal é que vocês leiam, né? Não fiquem só no filme não, porque o filme realmente vocês perdem muita coisa. Mas tem transposições que às vezes até, vamos dizer, por exemplo, a transposição de Laranja Mecânica do Stanley Kubrick, ela é melhor do que o livro, embora traia o livro. Mas o final de Stanley Kubrick é muito melhor do que de Anthony Burgess. Então você tem assim um caso em que o filme supera o livro, mas nem sempre é assim que acontece. Geralmente é o livro que supera o filme, né? Há um outro elemento anestésico, que é a própria informação. A informação, veja só, ela nesse momento não traz conteúdo, ela é passada de uma forma tão acelerada, né, que acaba por fazer com que esses elementos eles sejam, por demais, muito efêmeros. Você não tem como se prender à mensagem da informação. Você sabe o todo dela, o grosso dela. O corpo da informação maior que o partido quer passar é que a qualidade de vida está melhorando. A qualidade de vida está melhorando. Porque está tudo subindo. Mas ninguém sabe que sobe, né? E ninguém sabe também porque de repente sobe tantas botas. Isso é a consideração de Wilson. Porque sobe não sei quantos milhões de botas e metade da população está descalça. Wilson, por que isso acontece? Mas a qualidade de vida está subindo. Todos ficam pedindo uma lâmina de barbear um para o outro. Aqui, ali, acolá, né?
E enquanto a produção está cada vez mais vitoriosa. Em verdade, todas as informações são falsas, né? Porque a última coisa que o regime quer é que a qualidade de vida suba. Porque no momento que subir, permite sim uma consciência que no futuro vai poder brigar por uma mobilidade social. Né? Um dos motivos até da guerra mesmo é destruir bens de consumo e destruir possibilidades que possam fazer com que, vamos dizer, os cidadãos melhorem suas vidas. Porque a partir do momento em que bens e serviços forem distribuídos por terem mais qualidade, ou seja, aquele bem, aquele produto tem uma qualidade C. Com tanta produção, C passa para D. Qualificação D. E produz-se C e D. Ou seja, serviços e produtos, quanto mais produzidos, né, mais qualidade terão. É a lógica do capital. Claro que a questão da distribuição é outra. Tem a ver com igualdade e desigualdade social. Mas o próprio mundo lá do Big Brother diria, não vamos produzir tanto bens e serviços para que não haja possibilidade de consciência dos proles para que possam vir a nos derrubar. Porque a partir do momento em que eles sejam educados, que eles recebam esses bens, que percebam a desigualdade, eles vão querer brigar para derrubar o sistema. Então o ideal é que a guerra exista para destruir os bens de consumo, destruir os serviços, né, que poderiam ter vindo a partir daí. Né, esses serviços sejam extremamente direcionados à guerra e à manutenção do partido, né, para que não haja mobilidade social. Não, eles não ganham muito não. A gente vê que o ambiente é sempre de miséria, né? Tanto os proles são piores, são os piores, né? Os ambientes de miséria do proletariado chega, por exemplo, uma mulher vender o corpo por $2, enquanto que o Wilson, por capricho, compra algo que ele nem sabe o que é, só por remeter ao passado ele paga $4. Então você vê que, embora o partido externo, que é a camada que faz parte do Wilson, viva miseravelmente, e veja que eles ocupam cantos de prédios extremamente em ruínas, com problemas de encanação, problemas de vidraça, né, podre, né? A zona do proletariado é pior ainda. Então você tem pessoas que são fabricadas para trabalhar, para conduzir um trabalho que não vai melhorar sua condição de vida nunca, né? E que pensam que estão melhorando a imagem a estrutura do partido, né? Em verdade, o próprio como é que se diz? O próprio O'Brien, ele vai dizer o seguinte: o indivíduo não importa, o que importa é o organismo. O indivíduo é uma célula. Então o partido é que pensa por você. Vocês têm que se sacrificar pelo partido. Eu, por exemplo, estou cansado. Você pensa que você está vendo a minha cara de cansado, mas o que importa o indivíduo? Importa o partido. Ele fala dele mesmo, né? Então, obviamente, vocês vão ter sim pessoas fazendo açúcar, o chá vindo da Índia, dizendo que foi uma guerra conquistada. Na verdade, tem gente produzindo nas plantações, né? Uma série de pessoas em trabalhos distintos, mas todas não têm a possibilidade de tocar nesse luxo, que é pequeno e que é restrito e que é para o partido interno, né? Ou seja, aqueles não se sacrificam. O partido interno não se sacrifica, né? Se
sacrifica em parte, vamos dizer assim. Porque o sacrifício do prole e do partido externo é muito maior. Do partido interno é de manter uma imagem de poder e poder usufruir de algumas benesses que aqueles não têm. Claro que você, no partido interno, como é o Brian, você vai ser um escravo do seu trabalho. Mas você vai poder tomar chá, você vai poder tomar vinho, você vai poder desligar a teletela, certo? Mas todos são escravos, mas alguns têm benesses, né? É incoerente porque nós estamos assim preenchidos pelo sentimento de individualismo, né? Individualidade, defender a vida, a própria vida. Como é que alguém pode conceituar que a sua vida é sempre entregar aquilo que você tem a uma instituição maior, né? E você pode até dizer, Tiago, mas o cristianismo é isso. Só que o cristianismo há uma salvação pós-mortem. E aqui você não tem nada. Aqui o indivíduo se sacrifica pela continuidade do partido. Mas não há redenção, não há uma recompensa. Né? Não há possibilidade de... Nem nessa vida. Porque não há mobilidade social. Se não há mobilidade social, não há evolução do próprio indivíduo dentro de uma sociedade. E também não há construção dele numa outra vida. Porque um dos grandes instrumentos de dominação e também de divulgação do cristianismo é exatamente o fato dele poder fazer com que pessoas se sacrifiquem nesse mundo para atingir a glória do outro. Né? Isso pode ser lido como uma mensagem gloriosa, mas pode também ser lido como uma mensagem de exploração, a depender do que você quer conquistar com o seu fiel, se você for pastor. Né? Então, por exemplo, você vai ter instituições pedindo alianças para abençoar o casamento e dizer que essas pessoas que entregarem a aliança vão ser salvas no futuro, depois da sua vida. E ao mesmo tempo essas pessoas que recolhem aliança, né, vivendo essas benesses, né, jogando dólar pro alto, viajando pro exterior, sendo preso, cometendo aqueles crimes que eles dizem que são crimes, que são luxúria, né, e por aí vai, né. Veja só, o partido, ele diz que a humanidade é uma construção. E que se existe algo que seja humano, isso deveria ser o Wilson. E o Wilson se reconhece como uma figura extremamente humilhada. Então, se existe algo que seja humanizado, né, que tem uma imagem humana, isso vai ser esmagado pelo partido. Porque os mecanismos de representação, de informação, de opressão, eles estão muito mais desenvolvidos do que aqueles sentimentos que foram repassados para nós desde literatura ou até mesmo laços de solidariedade. Os laços de solidariedade só são permitidos nos proles, certo? Como o próprio Wilson observa, não no partido interno, não no partido externo. Livros como Shakespeare, por exemplo, nem se vê. Na verdade, o Wilson acorda um dia com a boca citando Shakespeare, mas isso já é uma contravenção. Né? Todos esses livros, né, de ficção científica, principalmente dos ingleses, né, vão falar sobre Shakespeare. Porque Shakespeare é o sujeito que constrói a humanidade. Constrói os valores da humanidade, o humanismo, né? O humanismo. O sujeito da protomodernidade, né? Um sujeito que construiu a humanidade, vamos dizer assim. Harold Bloom defende essa tese a unhas e dentes. Claro que já existiria a humanidade, já existiria valores que poderiam ser colocados para a humanidade, né? De outros autores. Mas Shakespeare conseguiu fazer isso, né? Com tanta
colocar o drama psicológico, humano, da vida e da morte, os lances, amor, traição, tudo isso ele trouxe. Mas a questão é a seguinte: os mecanismos de representação da humanidade estão cerceados, estão bloqueados. E o O'Brien diz: se você quer algo que seja humano, imagine uma bota pisando uma face. Isso é que vai ser humano. Não vamos dizer que ele é realista, para a condição que ele faz. Mas eu acho que ele passa muito por isso, porque a afetividade é uma questão hormonal. Acho que é natural. Eu acho que já quando a gente tem liberdade, toda a sociedade tem o seu livro, o Deus que brutal, então não, mas tem que ter uma coisa, um Deus, que remonta à minha origem do meu povo. Garis não. Garis, por exemplo, não tem nome para povo. Põe em xeque as religiões e tal, da teologia antiga, e aí como regulou os retratos. Mas assim, por exemplo, para um xiita, ele nota que ele está feliz com isso. Então, assim, é muito valor que a gente constrói, mas eu não estou falando de saúde. Observe o seguinte: essa sociedade, ela promove a inseminação artificial e a ausência de sexo, né? Então, quanto menos sexo houver, melhor. Agora você veja, algo que também foi cortado no filme. Winston tinha uma mulher que foi casada com ele. Não há essa história no filme, né? Foi casado durante, eu acho que 9 anos, se não me engano. E o Winston, né, vamos dizer, ele não conseguiu engravidar a mulher exatamente por ela ser uma fanática pelo partido. E ele já ser uma espécie de contraventor. Então, por exemplo, essa história do controle absurdo, né, pode não gerar realmente a fertilidade. Isso tem a ver com a representação de vida e de morte que a gente tem simbolicamente na nossa cultura. Por exemplo, quando você vê que uma mulher não consegue parir numa história literária, quando você vê uma mulher que não consegue ter fertilidade, é porque ela é símbolo de morte. Ela está simbolizando uma sociedade que vai gerar morte. Então, a literatura permite esse símbolo, né? As gerações posteriores não vão ser produzidas porque essa sociedade é infértil, não produz nada que seja glorioso, né? Agora, obviamente, a inseminação artificial é pior, né, do que a ausência de filho, né? Se você for observar aqui, a inseminação artificial no livro aqui, ela é vista como pior do que ter filho. Porque é a morte e a reprodução dessa morte. Porque você está defendendo, né, que, por exemplo, a afetividade, né, ela conduz um valor no humano, né, caracteriza o humano, é inerente ao humano, né? Então, por exemplo, a relação sexual feita com afetividade, né, ela, vamos dizer, ela promove também um valor de humanidade, não é isso? Somos humanos, temos filhos. Agora perceba o seguinte: se você rouba, mas mesmo assim, mas vamos defender essa. Mas vamos defender. Instinto. Então é instinto que você está querendo falar. Então não é afetividade, pessoal, é instinto. É instinto. Deixa eu vou falar do instinto então. Mas deixa eu concluir a história da afetividade. Porque você falou afetividade, eu fui pela afetividade. Entendeu? Mas percebam o seguinte: a afetividade, ela conduz um valor, né? Se nós temos relações, temos filhos, esses filhos, advindos dessa afetividade que promoveu o sexo, vai gerenciar também esse valor de humanidade. É por isso que todas as histórias
de happy end, né? Ou elas acabam com casamento, que isso é a união de duas almas para a procriação de uma terceira, ou acabam com gravidez, né? Ou acabam com o nascimento de algum filho, né? E essa história é muito batida por várias novelas que vocês já assistiram. Novela da Globo, das 7, né? Das 7 eu já nem falo, né? Mas das 6 é o proto-romance do romantismo. É o romance do romantismo no nível do esboço mesmo, do rascunho, né? E assim, a novela das 8 está tentando ser o proto-romance do realismo, só que o grande problema é que tem happy end, né? Então é uma traição aos nossos enredos literários, né? Bem, então eu estou dizendo o seguinte: a inseminação artificial, tanto aqui quanto lá em Aldous Huxley, elas não são representações de vida, né? As gerações por vir, elas não trazem vida, elas trazem morte, porque elas trazem a ausência do humano, né? Então você insemina alguém, né, e nasce aquele filho não foi fruto de uma afetividade, então não conduz um valor, não conduz humanidade. Agora, com a relação ao instinto, o partido ele tenta construir o instinto. Está entendendo? Em alguns momentos ele diz, olha, o instinto ele tem que ser dominado, né, para que você só pense a favor do Estado. Só que vocês sabem, e aí tem uma grande armadilha, que é pensar que realmente o partido quer isso. Porque essa é uma orientação do partido. O indivíduo não pode cometer crime-ideia. Ou seja, o indivíduo não pode ter pensamentos heréticos. O que importa ao partido é a ideia. É a ideia. Não me importam os seus atos, me importa o que você pensa. Então você tem que amar o grande irmão. Você não pode odiá-lo. Você não pode só obedecê-lo, você não pode só respeitá-lo, você tem que amá-lo. E é daí também que começa Wilson a fazer o ponto cego no cérebro. Quando tem uma ideia contra a aventura, ele arma um ponto cego no cérebro, não é mais um ponto cego da tela. Não seria um grande problema. Agora não poderia haver sexo entre membros de partido. Você só pode ter sexo com pessoas os proles, né, e casualmente. Agora, claro que isso é proibido, mas para liberar essa energia, isso como é que se diz? Não é visto com tanto perigo. Mas antes disso, eu disse o seguinte, que mesmo tendo essa orientação do partido, né, de que o indivíduo deveria ter, não deveria pensar ideias heréticas, não deve cometer o crime ideia, não pode fabricar o face-crime. Né? O face-crime é você fazer uma expressão que deixa o indivíduo já pensando assim, olha, aquele cara está pensando. O face-crime é a expressão facial do crime ideia. E as pessoas ficam o tempo todo estudando. Né? Exatamente. Você está pensando além daquilo que o partido lhe determina. Só que a grande questão é a seguinte: o crime-ideia também tem que existir. Então é um dos fenômenos do duplo pensar. Ele diz assim, você tem que fazer isso. Duplo pensar é duplo pensar. O que é duplo pensar? É você ter duas ideias contraditórias na sua cabeça e na realidade você optar com honestidade por uma, mesmo sabendo do choque entre as duas. Você elege a falsa informação, a informação que vem posteriormente, com uma honestidade tão grande, com um controle tão grande, que você não sente culpa de estar atuando, mentindo a si mesmo. E acaba assumindo aquilo como verdade. Então, o duplo pensar é o resultado de informações contraditórias e a eleição por uma que vai dar como verdadeira. Você tem que
Por exemplo, o exercício de Wilson é um exercício contínuo do duplo pensar, né? Porque ele fica no fala escrito o tempo todo. E ele é uma das pessoas que preserva a informação. Porque se ele fosse um daqueles que estão ali do lado, né, que não preservasse a informação, só passasse, não teria grandes problemas de viver nessa sociedade. Mas ele teve um grande problema também. Ele começou a escrever. E a escrita dá uma outra organização mental à linguagem. Então, a partir da escrita, ele começa a preservar ainda mais informações que outras pessoas não tinham. Você veja até que ele escondia o caderno que ele escrevia lá no tijolo, né? Ele tirava o tijolo, pegava o caderno e depois botava de novo. Sabia. Olha, havia 7 anos que ele estava sendo perseguido pelo O'Brien. Vocês lembram que a cena inicial é ele no cinema, xingando, gritando contra o grande irmão? Tinha ele, tinha a Júlia e logo depois tinha o O'Brien, de óculos. Então, esse teatro que o Wilson viveu, ele todo já estava marcado, já estava compassado. Então, por mais que em algum momento vocês tenham sentido o gosto de liberdade na boca através do sexo de Júlia e de Wilson, foi uma liberdade assistida, exatamente. Eles elegeram um momento para tomar a cena. Veja que o próprio Sherrington, que aluga o quarto, é um dos membros do partido interno. Né? O O'Brien, que fornece o livro, é o torturador. Então, está tudo muito maquinalmente. E é por isso até que nos dá aquela falsa ideia que Júlia também estaria no complô, mas que não está realmente, e o livro é dele. Olha, eu não sei. Vocês perguntam data, vocês me destroem, viu? Porque data é a coisa que eu menos gravo. Mas eu acho que eu não posso dizer não vou dizer não, porque, né? Mas é bem antigo, né? Porque ele não consegue nem ter regravação para DVD ainda, acredito eu, né? Pelo menos para nossa língua. Ah, sim. Mas você falou isso e eu percebi, né? Eu pensei que você estava querendo saber de alguma coisa, cronologicamente, tal, o que aconteceu. Você estava pensando em Cláudio Hanna. Mas aí você tem que saber o seguinte, né? Que estava faltando, como é que se diz? Gilete, caramba. Estava faltando Gilete, estava faltando Gilete, estava faltando tudo, pessoal. Olha, a cama tinha percevejo. Não, mas é por isso. Deve ser mais ou menos individuais. Eu não consegui isso, porque a minha cabeça era outra realidade. Mas sério, não foi moda, uma época. Também. Já no limite, eu também não tinha. Eu falei a vocês também sobre essa interpretação que Wilson tinha sobre as massas, sobre os proles, né? Que ele pensou assim: se a esperança está nos proles. Isso eu falei a aula passada, vocês lembram disso? Falei, né? Então tá tranquilo. Da mulher que canta, que ele olhava os proles ou guardando valores para o futuro, ou como uma massa que poderia ser movida, né? O Wilson, ele tem uma interpretação das massas, né, que ela é complicada, porque ele percebe que a esperança está nos proles. E aquilo soa no ouvido dele como se fosse uma verdade absurda e mística, que não está para acontecer e nunca vai acontecer, mas é algo assim ideal. Mas aquilo soa muito bem. Esperança. Aqui o partido interno ou os proles? Nós vimos que no partido interno vocês têm palestras, né? São aqueles cursos que se dão sobre crime-ideia, eroticidade,
Quer dizer que aí, no Ministério do Amor você sabe que não há amor, no Ministério da Verdade você sabe que não há verdade. Então são cursos sobre lições gerais, né? E acredito que devem ter também cursos profissionalizantes, é porque eu não estou lembrado. Mas seria, vamos dizer assim, uma reprodução daqueles cursos que Thomas More cobrava na Utopia, só que para o bem comum. Aqui é para o bem partido. E para o bem partido é bem comum, né? Segundo o que se defende lá, que a gente sabe que não é. No final das contas, né, o Wilson vai perceber que o valor das pós realmente é a manutenção da solidariedade, né, da solidariedade entre eles. É isso que faz com que os proles sejam vida e ele e Júlia, por exemplo, sejam a morte. Porque quando faltou o baseador, eles começaram a pedir. Mas ninguém quis dar. O Wilson não quis dar. E ele tinha. Ele não quis dar. Não, mas pode haver, olha, veja só. Se você for pela... Mobilizam o certo e a partir do contato atingir a atividade. Entendeu? É uma coisa meio matemática. Não acho que no rosto não vamos dizer, é uma energia que você tem que expressar para manter a sua sobrevivência, né? E assim, a sofisticação do instinto pode levar a um sentimento. Tiago, tem que não beber. Certo. Você não beber. Sim. Entendeu? Sei. Mas Mas tem uma coisa, pessoal. Essa discussão, obviamente o livro ele tem uma direção. Ele vai dizer que, por exemplo, obviamente a cultura ela tenta sufocar até as próprias funções instintivas. E quando ele não sufoca, ele se utiliza desses instintos para manter o sistema. Né? Então, por exemplo, se você, por uma ordem instintiva, vamos dizer, você é um contraventor, você vai ser também absorvido pelo sistema. Porque o sistema também precisa de contraventores. Por uma razão instintiva, você vai lá para as proles, né? E vegeta, né, o seu sêmen, ou coisa desse tipo, isso é perdoável, desde que você não mantenha relações. O sexo tem que ser casual. É proibido, mas se for casual não tem problema, né? Tem até uma partezinha que ele fala sobre isso. E como é que se diz? E a outra leitura que o livro faz é a seguinte: a tentativa de construção de um instinto já a favor do Estado. Que é algo impossível. Aquilo são os 2 minutos de ódio, certo? Que serve ao mesmo tempo para construir raiva e medo, né, na cabeça deles, né? A atmosfera de, vamos dizer, de aumento de raiva e de medo, sensações de raiva, e ao mesmo tempo de liberação. Porque se a sua vida é tão intolerável, vai chegar um ponto que seu organismo vai apresentar sinais para que você saia daquela experiência. Então você vai adoecer, você vai enlouquecer, né? A loucura é uma resposta a um organismo que está sendo executado de uma maneira ruim. Então a loucura é uma resposta a isso. A neurose, a histeria, né? Agora, essa histeria, claro que é uma histeria coletiva ali, mas é uma histeria que lhe permite a liberação naquele momento, para que você possa voltar a trabalhar. E também numa atmosfera que aumenta o medo e a raiva. Então, os 2 minutos de ódio, ao mesmo tempo, aumentam a raiva e o medo, a raiva contra Goldenstein,
a raiva contra os inimigos que estão circundando todos nós. O medo, porque esses inimigos podem realmente nos dar doenças sociais, ou doenças biológicas mesmo, porque tem vários infiltrados passando sífilis e tudo mais. E ao mesmo tempo, vamos dizer, a raiva deles, o medo, e ao mesmo tempo você está liberando, você está descarregando, né? Toda a construção da sua vida intolerável, ela tem que ter um momento em que você tem que liberar aquilo, né? Você tem que fabricar realmente, né, uma liberação de tensão, né? Uma catarse, né? Ao mesmo tempo é uma catarse e uma construção outra também que mantém o sistema. 2 minutos de ódio, e olha que eles são extremamente necessários, porque todos os dias eles acontecem, e eles acontecem no momento em que os membros estão organizados para a produção. Então eles são retirados do ambiente de produção para assistir os 2 minutos de ódio. Se não fosse tão importante, eles não seriam deslocados, né? Aquilo também preserva, né, o Big Brother, né? Que é uma espécie de compensação, né? Você acaba liberando a tensão, você sai recompensado. Mas claro que aquilo também mantém. Então assim. Você contar a tortura, contar a miséria que eles passam, a falta de comida, uma série de outras coisas, né? A própria, vamos dizer, o próprio gin que eles são submetidos a tomar toda hora, a comida, né, a que eles são expostos, o próprio Parsons diz, olha, parece carne, é carne, eu vou comer, não tem gosto de carne? Carne, né? Realmente é complicado, né? Mas vamos assistir um agora que é bastante interessante. Esse filme chamado Brasil de Terry Gilliam, muitos dizem que é uma releitura de 1984. Inclusive até sugeriu-se para o título desse filme, 1984, 1,5. Certo? E interessante que as funções de Wilson e a função de, né, agora eu me esqueci o nome do indivíduo, do protagonista, rapaz. Qual é o nome do rapaz? Jonathan Pryce, né, o ator Jonathan Pryce, né, são de registros, são de manter o registro, né? E exatamente a tensão do filme ocorre de uma falsificação de informação, do problema de informação, né, que é um dos grandes centros que viram em 1984. Nós vamos lá na sala 8 dessa vez.